Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe e bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Ikigai. Aqui a minha missão é mostrar como que você pode usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. Mas nesse terceiro episódio eu quero falar sobre o porquê ou os porquês e como produzir muito conteúdo. Eu acredito que se você já assistiu o segundo episódio vai ficar mais claro e mais fácil de entender. Porque eu vou começar falando os porquês, afinal de nada adianta eu te mostrar como eu faço para produzir muito conteúdo, sendo que você não tem o entendimento, não tem a clareza do porquê você precisa fazer isso. Porque o porquê é o que vai determinar por quanto tempo você vai fazer isso e com qual qualidade você vai estar publicando e criando esse conteúdo, certo? Então eu separei aqui 5 porquês pelo qual você deve produzir, compartilhar muito conteúdo de valor com a sua audiência. E o primeiro deles está totalmente conectado com o segundo episódio do podcast Ikigai, onde eu falo sobre qual é a principal missão de um infoprodutor. E qual é o primeiro porquê? O primeiro porquê é abundância. Eu falo muito sobre isso, vou falar muito ainda sobre isso. É porque eu acredito que tudo que eu venho trazer aqui para vocês, venho trazendo e vou trazer para vocês aqui através desses podcasts, dos meus canais, independente se você está vendo pelo YouTube, por onde você está vendo esse vídeo, pelo Spotify, enfim, é porque eu tenho a missão de ser um abundante, uma pessoa abundante e também criar uma geração de pessoas abundantes. E o que é abundância? É quando você tem mais do que você precisa. E quando você tem mais do que precisa, você tem o poder de escolher o que você faz com esse a mais do que você precisa. Eu escolho compartilhar e gerar valor e ser uma abundância que transborde e gere valor na vida de inúmeras pessoas, pessoas como você que provavelmente eu nem conheça. Algumas pessoas podem escolher levar consigo até o caixão esse conteúdo de valor que possuem dentro de si. Algumas pessoas podem derramar em qualquer lugar, mas eu escolho ser abundante, uma pessoa abundante, uma abundância positiva, que realmente cause uma grande transformação no mundo. Então, o primeiro porquê é porque você precisa ser abundante. E a melhor forma de você ser abundante é mostrar para as pessoas que você realmente está comprometido e que você é uma pessoa que quer melhorar o mundo, que tem uma causa muito forte com o determinado assunto que você escolher falar. Você precisa ter essa clareza, que você precisa ser abundante. O segundo porquê é o compromisso com a sua missão. Qual que é a missão do Felipe? A principal missão do Felipe é te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. Pronto, simples assim, essa é a minha missão. E quando eu venho trazendo e gerando conteúdo, compartilhando informações, conteúdos, vídeos, podcasts, áudios, stories, enfim, tudo isso tem um propósito, que é me ajudar a cumprir a minha missão. É claro que eu tenho os programas, é claro que eu tenho meus produtos, os meus cursos, os meus treinamentos, mas a minha missão, eu não decidi cumprir minha missão somente para quem pagar para mim. Não, mais do que isso, senão seria só pela grana, e não é só pela grana. É claro que tem pessoas que irão ascender ao nível de meus alunos, meus mentorados, meus parceiros de negócio, mas a minha missão é para todos que querem, claro, e tem esse objetivo de conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama e usar a internet para isso. Então, segundo porquê é o compromisso com a sua missão. O terceiro porquê, esse é uma coisa que eu me conecto muito com quem busca isso, mas eu sei que é algo, é um objetivo de longo prazo, mas ele tem que existir. É você desejar, o terceiro porquê é você desejar construir um legado. E o que é um legado? Eu não peguei aqui o significado específico da palavra legado, mas eu vou te falar o que é legado segundo as minhas palavras, segundo o meu entendimento. Legado é quando alguma coisa, algum movimento, alguma missão, alguma mensagem, alguma ação, algum objetivo de tal pessoa é muito maior do que a existência dela. Quer ver alguém que deixou um legado muito forte no Brasil? Eu não sou do tempo que acompanhava, porque ele faleceu ali bem
talvez não tinha nem um ano quando ele faleceu, mas o Ayrton Senna, ele deixou um enorme legado que vem transcendendo gerações. Eu reconheço o legado dele mesmo sem ter assistido uma corrida dele. Então, quem deixou um legado? Jesus Cristo. O maior legado que eu recebi foi de Jesus Cristo. Eu sou um cristão, então eu tenho um entendimento de que ele deixou um legado. E aí a gente tem vários exemplos de pessoas que deixaram um legado. E quando a gente escolhe compartilhar conteúdo, gerar valor, aí a gente tem que ter essa missão também de construir um legado para que a nossa existência seja muito maior do que realmente ela pode ser. Porque a gente sabe, a vida tem começo, meio e fim. Mas a partir do momento que eu venho aqui compartilhar o meu melhor com você, e também faço isso e gravo isso e publico na internet, provavelmente eu vou alcançar muito mais pessoas do que eu teria o potencial de alcançar se fosse falando no 1 a 1. Provavelmente agora, a partir do momento que eu tenho dezenas e dezenas e vou ter centenas, daqui a pouco milhares de vídeos publicados na internet, provavelmente meu tataraneto vai poder ver isso daqui. Porque vamos pensar no seguinte, em legado. Olha que quando eu escutei isso foi muito forte para mim, impactante. Você tem 16 tataravós. Me fala o nome de um deles. Eu confesso que eu não sei. E não é pelo fato de eu não saber que ele não tenha deixado um legado, mas o legado dele não foi grande o bastante para que eu tivesse conhecimento sobre quem é, certo? Você tem um pai e uma mãe. Você tem 2 casais de avós, então você tem 4. E aí você vai expandindo isso até você entender que você tem 16 tataravós. Mas quem são eles? O que são eles para você? É claro que sem a existência deles você não estaria aqui hoje me ouvindo e eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você. Mas você concorda comigo que esse legado que eles deixaram poderia ser muito maior? Eles deixaram um legado, mas ele poderia ser bem maior. E talvez na sua família seja diferente, você tenha herdado um legado gigantesco e ótimo para você. Mas eu tenho a escolha e a consciência sobre a construção de legado. Então o terceiro porquê é a construção de legado. O quarto porquê é porque as pessoas precisam de liderança. Uma vez eu estava em um evento e após esse evento de marketing digital, eu acabei jantando com um dos maiores especialistas e mais renomados experts, né, da área. O nome dele é Perry Belcher. Ele é um tremendo copywriter e estrategista e sócio de uma das maiores empresas de marketing digital do mundo. E nesse jantar, nessa oportunidade que eu tive de jantar com ele, eu estava desabafando sobre o fato de eu não querer mais ficar construindo negócios online, construindo um legado em nome de outras pessoas. Na verdade, expandindo o legado de outras pessoas, onde eu não era a pessoa que realmente tinha a matriz da abundância, que era a fonte que fazia esse legado acontecer. Eu era a pessoa que suportava e o estrategista que construía todo o negócio para levar adiante um legado que não era meu. Eu estava desabafando com ele. E aí, numa dessa, ele me disse o seguinte: Felipe, 98% das pessoas estão andando por aí desesperadamente com o cordão umbilical nas mãos, prontas para plugar em alguém. E os outros 2% da população são os líderes. E quando ele falou isso, caiu uma ficha que a gente precisa, quem quer ser abundante, precisa liderar. Porque não adianta nada a gente ter um conhecimento tão forte e poderoso como eu detenho, o fato de conseguir construir negócios online que gerem riqueza e liberdade enquanto eu faço o que eu amo, e isso morrer comigo. Então, eu tenho que construir o legado, mas eu tenho que liderar essas pessoas que me seguem para que eu possa ensiná-las a como fazer isso. Então, esse é um porquê muito importante. Você precisa liderar as pessoas. E o quinto porquê, o último, mas não menos importante, é que quanto mais você ensina, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais você tem que aprender para continuar ensinando.
Olha, hoje é dia 23 de dezembro de 2019, certo? 23 de dezembro de 2019. E há 7 dias eu estou compartilhando conteúdos diariamente, publicando conteúdos diariamente no meu canal do YouTube. E nisso eu assumi a meta, o compromisso durante 2020 eu publicar um vídeo por dia. Ponto. E nisso eu quero liderar, eu quero ensinar as pessoas a liderar e construção de legado também. Só que para eu conseguir compartilhar 365 vídeos durante um ano, eu tenho que aprender, no mínimo, aprender a pegar o conhecimento que está dentro da minha cabeça e conseguir, de alguma forma, fazer com que eles virem dezenas, não, quase 400 temas de vídeo. Então eu tenho que ficar muito mais consciente e presente para o que eu sei. E a gente sabe que muitas coisas que a gente aprende fica no campo intuitivo, fica no piloto automático e a gente não dá valor para aquele conhecimento. Mas aqui eu tenho que pegar para fazer esses 365 vídeos durante o próximo ano, eu tenho que ficar muito consciente e presente para o que eu estou aprendendo, para o que eu já aprendi e formatar isso para que eu possa ensinar para vocês. Então, beleza. Agora que ficou claro, através desses 5 porquês, o porquê, os porquês pelo qual você deve sim produzir muito conteúdo, eu vou te falar como você deve criar muito conteúdo. Acho que você já sabe, se você habita no mesmo Brasil do que eu, você já sabe que tem pessoas que estão gravando vídeo, enchendo uma banheira de Nutella e entrando na banheira imitando uma foca. Tem gente gravando um vídeo de pegadinha, tem gente gravando só vídeos criticando alguma coisa. E esses vídeos bombam na internet. Tem vídeo de gatinho bombando, tem vídeo de cachorro, tem vídeo pra tudo quanto é gosto bombando na internet. E bombando de visualizações, mas pensando nisso, eu já quero deixar claro uma boa e uma má notícia pra você. Eu vou começar pela má notícia, que é um balde de água fria. A má notícia é que provavelmente os seus vídeos, assim como os meus, não vão ter tantas visualizações quanto alguém entrando numa banheira de Nutella ou quanto alguém fazendo uma pegadinha com uma outra pessoa. Não vão. E eu não vou nem dizer infelizmente não vão, certo? É natural, quantas pessoas estão aí buscando entretenimento. Aqui, o grande ponto, e também que deve ser o seu ponto do como criar, você tem que ter uma visão de que o seu conteúdo, você só precisa se preocupar com uma coisa, que é com a transformação. Você tem que transformar as pessoas que te seguem, as pessoas que te escutam, as pessoas que te acompanham. Você tem que transformar elas no quê? Você tem que levar elas do estado atual para um estado desejado. Talvez o seu estado... Qual é o estado atual das pessoas que me acompanham? São jovens que estão começando nessa jornada de empreendedorismo ou que estão revoltados ou incomodados, inconformados com o caminho que a vida proporcionou para eles e o que os pais dizem que é o caminho, os professores, a sua cultura social familiar diz o que realmente deve ser feito. Pessoas que já empreendem, mas querem empreender com um propósito maior. Pessoas que já descobriram seu propósito de vida, já sabem o que vão fazer, mas eles querem alcançar mais pessoas. Pessoas que querem riqueza e liberdade ao mesmo tempo, já sabem que isso é possível, porque eu penso que, infelizmente, hoje a maioria ainda acha que riqueza está numa direção extremamente oposta em relação à liberdade. Por isso tem as pessoas que trabalham muito, ganham muito, mas não têm liberdade para estar com os filhos, e tem as pessoas que vão para o caminho de liberdade, mas elas não conseguem ganhar tanto porque elas não entendem que é possível sim você ter esse triângulo de riqueza, liberdade e fazer o que ama. Ok, então eu tenho que transformar essas pessoas e trazê-las para um estado desejado, que qual é? Mostrar como que elas podem fazer isso. Ensinar a falar que é possível, mostrar como, despertar insights, aconselhar, mentorar, mostrar caminhos, encurtar caminhos, resolver problemas, fazer com que elas sonhem mais. Então eu tenho que transformar as pessoas que estão no estado atual, que eu te mencionei, para chegar no estado desejado, que eu também mencionei. E assim como eu contei a história do jantar que eu tava que o Perry Belcher me falou, Felipe, as pessoas estão desesperadas com o cordão umbilical na mão, desesperadas para plugar em alguém. Eu entendi que eu preciso liderar.
se você quer isso que eu tô te falando, de riqueza e liberdade fazendo o que ama, provavelmente você vai ter que liderar. Para você causar transformação na vida das pessoas, você vai ter que liberar. Porque o ser humano, ele é um bicho tribal, ele anda em bando, ele anda em comunidade. E toda comunidade tem líderes. Como eu te falei, hoje eu tô gravando meu 7º vídeo consecutivo, meu 3º episódio aqui do podcast, que é onde eu me aprofundo mais em temas mais que precisam que eu me aprofunde, né? Que tem pelo menos 30 minutos de duração. Só que eu só tenho, até anotei aqui, eu tenho 1.184 inscritos no YouTube nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo e 5.360 seguidores no Instagram. E por mais que eu tenha já criado inúmeros outros negócios que já teve mais de 1 milhão de seguidores, mais de milhões de visualizações, agora eu, Felipe, como o abundante, ele ainda é um novato em relação a ter criado uma comunidade. Eu ainda estou começando, então eu não sou bobo. Eu tenho líderes onde eu me espelho, onde eu aprendo, onde eu sigo, acompanho, que me ajudam a ter uma clareza maior sobre qual é o legado que eu quero gerar, como que eu quero construir, como que eu vou fazer isso de uma forma mais rápida, metódica e inteligente. E eu acredito que ao final de 2020, hoje, final de 2019, 23 de dezembro de 2019, eu sou um novato, um iniciante. Mas eu sei que se eu manter essa frequência, a minha missão, o meu legado, ao final de 2020, eu não vou ser um novato. Eu vou estar muito experiente. Porque daqui até lá tem 365, 360 alguma coisa, vídeos para eu publicar, para produzir. Então eu vou construir muita coisa nesse tempo. Então agora que você já entendeu por que você tem que fazer isso e que você precisa ser líder, eu vou te falar 5 como. Eu vou te dar 5 dicas sobre como você pode criar e produzir muito conteúdo. A primeira dica é algo que eu tô deixando estampado na sua cara o tempo todo, que é sobre a minha missão. Então você tem que ter a sua missão também. Não adianta. Quem não sabe o que quer, para onde vai, qualquer caminho serve. E não é qualquer caminho que leva até onde a gente realmente deseja. Para pensar. Você tem que ter uma missão para te dar clareza sobre qual tipo de conteúdo vai produzir, sobre o que você vai falar, o que você não vai falar. Entendeu? É simples. Defina sua missão. A minha missão é te mostrar como usar a internet para construir riqueza e liberdade fazendo o que ama. Simples assim. Agora, segundo ponto. Você tem que ter um entendimento do que a audiência que você quer conquistar, do que essas pessoas com quem você quer falar ou está falando, o que elas querem e o que elas precisam. E tem uma grande diferença. Eu sei que talvez você, provavelmente, muito provável, você quer construir um negócio online, onde você possa ganhar muito dinheiro, ajudar muitas pessoas e ter uma liberdade de estar trabalhando a hora que quiser, quando quiser, aonde quiser, como quiser, enfim. Só isso é o que você quer. Mas eu sei que você precisa de inúmeras outras coisas para chegar aonde quer. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento do que você quer e do que você precisa, eu vou dançando sobre esse entendimento e criando conteúdos, costurando conteúdos a partir desse entendimento que eu tenho sobre o que você quer e sobre o que você realmente precisa. Sempre entenda o seguinte, as pessoas elas vão prestar mais atenção, elas vão ouvir o que elas querem e não o que elas precisam. Então até nisso você você precisa ter um entendimento no qual você tem que atrair as pessoas pelo que elas querem para que você possa levar elas até o que elas precisam para chegar até onde elas querem. É simples, mas você tem que ter esse entendimento, senão não vai rolar. E aí, o terceiro ponto é o que eu chamo de o arco de 3 atos. Hollywood usa isso e muitas pessoas, muitos roteiristas, muitos escritores, eles usam isso para contar histórias. E as palestras também que você normalmente vê, elas têm essa estrutura, uma estrutura simples, você não precisa inventar a roda. Se funciona, eu venho usando isso há alguns anos em todos os negócios que eu criei e co-criei. E também nos conteúdos que eu gero.
Esse arco de 3 atos, basicamente, ele simplifica tudo que você vai falar, tudo que você vai criar e gerar de conteúdo em 3 etapas. A primeira etapa é a apresentação, quando você de repente escuta alguém falar sobre o porquê e como produzir um conteúdo, né? Muito conteúdo. Eu fiz uma apresentação, tem a etapa de tudo que eu falei pra vocês aqui, entrou na etapa de apresentação. E se você parar pra ver todos os meus vídeos e todos os filmes que você assiste, é muito provável que você vai conseguir separar e ter essa clareza sobre essas 3 etapas. A primeira, a apresentação. No segundo ponto, no segundo ato, eu estimulo não, eu revelo um conflito. Eu deixo claro que há um conflito ali. Há um conflito na história, há um conflito no conteúdo. O conteúdo ele precisa se conflitar. Então, para analisar todos os filmes que você assistir daqui pra frente. Pense o seguinte, cadê a parte que existe a transição entre a apresentação e o conflito? Quando você assiste um filme, por exemplo, do Batman, qual é a apresentação? A apresentação é quando o jovem garoto Bruce Wayne está lá saindo do teatro e seus pais são assassinados. E depois tem toda a apresentação até o momento que ele começa a viver um conflito na sua fase mais rebelde ali. E nessa parte do conflito ele encontra o caminho onde ele vai e se torna o Batman. Simples. Conflito, apresentação, conflito e resolução. Simples assim. E você pode ver isso em inúmeras histórias. A forma como as coisas são contadas, as histórias são contadas, elas respeitam muito esse arco de 3 atos. Então todo conteúdo que você for gerar, tudo que você pensar de ideia, você definiu um tema. Você vai lá e fala, tá, como que eu vou apresentar esse tema? Como que eu vou entrar no conflito desse tema? Porque tudo, de certa forma, gera um conflito. Todos os temas de vídeos, eles educacionais, principalmente histórias que você vai contar, tem que ter um conflito ali, porque as pessoas elas se conectam com o conflito e quando você revela um conflito, as pessoas também têm a necessidade de ver como que aquilo é solucionado. Então você consegue fazer com que a retenção do seu conteúdo seja maior. Então, apresentação, conflito e, por último, resolução. Você não quer que as pessoas saiam do seu vídeo desesperadas, ofegantes. Se você assistiu Vingadores Guerra Infinita, você sabe o que é terminar um filme durante um conflito, né? E ali você tem que ter um entendimento. Ah, Felipe, mas ali não foi usado então a apresentação, conflito e resolução. Claro que foi. É só você pensar que foi um filme em 2 partes. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Aí, se você juntar o arco, você vai ver ali apresentação, conflito e resolução. Ou você pode ver por uma outra perspectiva, pegando o próprio Vingadores Guerra Infinita como um exemplo. Você pode ver ele como dando a história do Thanos. Ali você vê a apresentação, conflito e resolução, onde ele consegue o que ele quer. E acaba gerando um conflito para uma outra camada de personagens naquela história e também para quem está assistindo aquele filme. Beleza. E aí, você entendeu? O arco de 3 atos é simples, é aplicável em tudo. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto que eu frequentemente uso para deixar mais fácil, e como eu tô falando de uma coisa que às vezes não é tão fácil ter um entendimento, porque não é uma coisa tão popular assim, eu tento simplificar tudo como se fosse uma receita de bolo, fazendo listas, revelando 5 porquês, revelando 5 comos, né? Então eu faço isso para que vire realmente uma receita de bolo e fique claro como que aquilo pode ser implementado, como que aquilo ali pode ser explorado de uma forma mais simplificada. Senão não adianta você jogar um monte de conteúdo transformacional, um conteúdo poderoso, super valioso na vida da pessoa que está ouvindo você, sendo que ela não vai conseguir mastigar aquele conteúdo. Você vai mais causar um grande problema, uma overdose de informação, do que realmente ajudar ela a dar passos na própria jornada, certo? Então, pense que você também tem que ter essa mentalidade de estar ensinando uma receita de bolo nas coisas que você gera valor, gera conteúdo, porque você tem uma missão, você tem que conduzir essas pessoas a cada vez mais, a se aproximarem mais do estado desejado, ok? Beleza. E aí, qual que é o quinto ponto? O quinto ponto é que você tem que ter a cabeça de uma criança curiosa.
E como assim a cabeça de uma criança curiosa? Se você não tem filhos como eu, certamente você já teve contato ou já foi essa criança que era muito curiosa e perguntava o que é isso pra tudo, e também quando aprendia sobre algo queria falar pros seus pais, queria contar pra alguém o que você aprendeu. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, pega agora isso que eu te falei agora, o arco de 3 atos, vai lá nos seus stories e fala sobre isso. Simplesmente assim, você pega conteúdo, você mastiga, consome eles, você tem um entendimento baseado na sua perspectiva de vida e aí você compartilha também. Afinal, tudo isso é um fluxo de abundância. As coisas que a gente tem que compartilhar, as coisas que vai aprender. Não tenta ficar criando o mundo, não. Não precisa ter esse trabalho todo que Deus já fez. Agora você tem que pegar coisas que já funcionam, mastigar conforme o seu entendimento, colocar em prática e compartilhar com as pessoas de uma forma onde você já teve o seu entendimento sobre tal assunto. Então, seja como uma criança curiosa que aprende e ensina, pergunta, mas sempre pense que você é um aprendiz que ensina e aprende, e quanto mais você aprende, mais você ensina, quanto mais ensina, você mais aprende, e quanto mais você aprende, mais você tem que aprender a ensinar. Então é uma coisa meio louca, mas que eu sei que fez sentido na sua cabeça. Beleza? Então, resumindo aqui a receita de bolo, qual é a sua missão? Entender o que as pessoas querem, o que elas precisam. O arco de 3 atos, onde a gente fala da apresentação, conflito e resolução. Passar as coisas, compartilhar conteúdo como se fosse uma receita de bolo. E um aprendiz sempre tem que ensinar, assim como uma criança curiosa. E agora que você entendeu os 5 porquês e os 5 comos, eu preciso dar um alerta. Eu preciso te deixar claro para um cuidado extremamente importante que você precisa ter, que eu já vi isso ao longo desses últimos 7 anos, que é muito comum esse erro aparecer. Que é o seguinte: Felipe, eu tô nessa jornada há 7 anos. Já fazem mais de 7 anos que eu construí meu primeiro negócio online. Então é fácil eu cometer um erro que eu chamo de maldição do conhecimento. E o que é esse erro? Eu poderia simplesmente falar com você, gravar um vídeo aqui agora com uma linguagem um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu poderia falar como se você já soubesse aquilo que eu sei. Se você ver a conversa minha entre meus amigos mentorados que já possuem um negócio online, já tem um entendimento disso, a gente usa palavras diferentes, a gente usa siglas diferentes, uma linguagem completamente diferente, a gente é mais direto. Se eu fosse falar assim com você, provavelmente você não entenderia muito das coisas que eu teria para ensinar. E se eu fosse agir dessa forma, eu estaria sendo afetado pelo que eu chamo de, batizei como maldição do conhecimento, que é quando você esquece como era quando você não sabia sobre aquele determinado assunto. Vamos pegar um outro exemplo, Kiko Loureiro, que já foi sócio e parceiro. Ele é um excelente guitarrista, um excelente músico, tem uma carreira incrível. Se ele simplesmente abrir a câmera dele, abrir uma live e começar a dar dicas, a falar como se estivesse falando com um parceiro de banda dele, falando sobre a guitarra, não vai rolar. A maioria das pessoas não vão nem entender o que ele está falando, não vão conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Mas se o objetivo dele é ensinar uma pessoa a tocar guitarra, que está numa distância tão grande de onde ele está para o que ele está ensinando, ele tem que lembrar como era quando ele não sabia nem segurar uma guitarra. Aí sim você vai evitando a maldição do conhecimento. Beleza? Então é isso. Esse episódio vai ficar por aqui. Mas eu quero que você vá aqui embaixo nos comentários e sugira novos temas para os episódios. Eu quero que você comente, compartilhando suas dúvidas. Eu tô aqui entregando o meu melhor, diariamente publicando conteúdos novos com você. E de segunda e quinta, por enquanto eu vou manter assim, eu tô gravando esses episódios do podcast Akigai, onde eu me aprofundo mais em conteúdos de pelo menos 30 minutos, entregando o maior valor possível. Só que eu preciso e quero saber se isso realmente, como isso está te ajudando e como eu posso te ajudar mais. Então eu peço que, em troca de tudo isso aqui que eu estou gerando para você, eu peço só uma coisa. Eu peço que você venha aqui embaixo e deixe o seu comentário, beleza? E se você quer que essa mensagem alcance mais pessoas, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de me seguir no Instagram, @FelipeTelima. Eu não sei se você está vendo isso daqui por onde você está vendo, ou se você está ouvindo pelo iTunes, pelo
pelo Spotify, enfim. Mas me acompanha nas redes sociais, fica mais próximo e ali você pode se conectar mais rápido também, mandar mensagens, sugestões. E se você tiver alguma dúvida, é legal também manda uma mensagem lá que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e também cumprir a minha missão, que é te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. Então é isso, esse episódio fica por aqui. Desejo para você um excelente Natal, um excelente final de ano e que 2020 seja ainda mais incrível. Mas vai lá e já planeja, defina suas metas. Esse ano, eu decidi que eu vou definir minhas metas e vou publicá-las de forma pública no meu Instagram. Então, se você quer saber quais serão minhas metas para 2020, me segue lá no Instagram, @Felipe, com I, Felipe Telima, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau!